Olá a todos, estamos em direto para mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos um convidado especial e de volta à sequência dos nossos convidados, depois daquele anúncio que eu fiz a semana passada. O nosso convidado de hoje que é uma das grandes referências da natação master, um nadador que já anda nisto há muito, muito tempo e que há pouco tempo também teve uma grande participação no Campeonato do Mundo em Guangzhou. José Freitas, muito bem-vindo, José. Obrigado, cumprimentos. Prazer ver-te de novo. José, pronto, eu vou ser sincero, eu conheço o teu nome, mas não te conheço pessoalmente muito bem. E eu gostava que nos desses a conhecer a mim e aos nossos ouvintes um pouco mais sobre ti. Quem é o José Freitas, o grande nadador master? Como é que começaste a nadar? Ah, por- Pronto, eu comecei a nadar em termos competitivos em 1970, portanto já vão Exato. lá há alguns anos, em Luanda. Portanto, eu nessa altura estava lá porque o meu pai estava na tropa e comecei eu e os meus dois irmãos, que são mais velhos que eu, também a nadar. Portanto, nós começamos a nadar lá com o professor Pitacil, que infelizmente já faleceu. E pronto, comecei a nadar lá e quando retornámos a Portugal, em 1971, eu morava a cerca de 400, 500 metros da piscina antiga de Fluvial e da atual, que Uhum. é perto uma da outra. E obviamente que a partir daí comecei a nadar pelo Fluvial e terminei a nadar, vá lá, a natação dita competitiva ou normal em 1987, portanto tinha na altura 23 anos. Uhum. Uh, Pronto, eu infelizmente terminei de nadar porque tive uma doença pulmonar e fui obrigado a deixar de nadar por esse motivo, possivelmente iria, porque já na altura já tinha acabado o curso de engenharia e já estava a trabalhar. Qual é que era o teu nível em termos de federados? Em termos de natação sénior e júnior, na Pronto, altura? eu em termos na natação, portanto, eu nadei sempre, tive sempre a tendência para nadar provas de fundo. Uhum. Eu fui apenas uma vez campeão absoluto dos 1500, já não sei exatamente qual o ano, Uhum. foi 85, 86, já não sei precisar, portanto foi apenas uma vez. Eu pertenci à estafeta do Fluvial, que se põe que foi a primeira que fez menos de 8 minutos aos 4 por Uhum. 200. E pronto, tirando isso, era, vá lá, dito um nadador. Fui por algumas vezes a algumas seleções, embora nunca tenha sido um nadador de topo. Quando eu digo topo, é aqueles nadadores que vão frequentemente a europeus e mundiais, portanto isso Certo. nunca aconteceu. Fui a algumas seleções, mas sempre a torneios de menor relevância. Uhum. E depois dos 23 anos da tua paragem, quando é que voltaste à natação? Pronto, E a razão pela qual também, desculpa. eu entretanto com 23 anos, pelo motivo que já disse, eu deixei de nadar, depois entretanto também tive mais umas pequenas peripécias médicas. Uhum. Pronto, entretanto depois também casei, tive e tenho 3 filhos, pronto, o que torna depois um bocadinho complicado Uhum. qualquer coisa respeitante em termos de tempo à atividade desportiva. Também, como tinha dito, eu já no último ano que tinha nadado, já estava a trabalhar, portanto estava no início da minha carreira, como eu disse, sou licenciado em Engenharia. E pronto, numa fase inicial, obviamente que as pessoas têm que dedicar mais tempo à própria profissão, Claro. porque na própria profissão a pessoa também acaba por aprender e, nomeadamente na engenharia, por exemplo, é fácil, o que eu trabalho hoje em dia na empresa do qual sou sócio, Uhum. na altura que eu acabei o curso nem sequer existia, portanto, o curso de engenharia, uma pessoa tem que estar constantemente a aprender porque a própria tecnologia evolui e as coisas mudam bastante. O motivo pelo qual comecei a nadar é relativamente simples. Portanto, os meus filhos também nadaram, os 3. A minha filha mais velha deixou de nadar primeiro e depois os meus 2 filhos, o do meio mais novo, eles nadavam, ambos, os 3 nasceram a nadar no Leixões, porque eu moro neste momento em Alessa da Palmeira, que é aqui em Matosinhos, e os meus 2 filhos rapazes estavam a nadar no Leixões e houve uma época que, devido às dificuldades que havia na altura por parte de Leixões, porque não tinha espaços, não tinha piscinas,
um dos miúdos na época seguinte vai ir a ter para uma piscina e o outro para outra piscina. Portanto, em termos de logística, tornava-se o dobro do trabalho, que era muito mais complexo. Então, na altura, eu e a mãe dos meus filhos, portanto, decidimos que passá-los para o fluvial, porque no fluvial havia a capacidade de ambos praticarem o desporto na mesma piscina. Pronto, e assim foi, nós decidimos isso. E durante esse ano eu levava os miúdos à piscina, não digo que era 50% das vezes, mas muitas vezes. E obviamente que falava com muitas pessoas do fluvial e pessoas que me conheciam quando eu era atleta do fluvial, e as pessoas insistiam: ei, podias vir nadar. Pronto, e na altura nem sequer existia master nenhum no fluvial. Pronto, as pessoas continuaram a existir e, de facto, portanto, todos os nadadores, e principalmente os nadadores que fizeram grandes quilometragens, acabam por ficar saturados da natação. Mas uma coisa é certa, que é muito mais saturante estar à espera de um filho a treinar do que treinar propriamente dito. E pronto, isto continuou até com uma determinada época que foi em 2009 que o Florim, que era na altura o treinador principal do fluvial, que foi uma pessoa que nadou comigo no fluvial, disse: ei, Zé, podias vir, que só para experimentar. E pronto, o problema que aconteceu foi eu ter ido o primeiro dia à água, depois ter ido o primeiro dia, depois... Nunca mais voltaste a não falhar o treino. Mais ou menos assim, mais ou menos. E pronto, e a partir daí, até hoje, já lá vão 10 anos, tenho treinado regularmente. Exato, e entre os teus 23 anos e o ano de voltares a nadar em 2009, fizeste algum tipo de desporto ou paraste completamente de fazer desporto? Não, em termos desportivos eu era considerado uma pessoa que era completamente ausente, portanto era... Sedentário. Completamente sedentário, então até a minha própria profissão, embora eu tenha que estar muitas vezes em pé, depois entretanto também comecei a lecionar aulas na Universidade de Aveiro, apesar de estar em pé, portanto o esforço físico era obviamente quase nulo. Pronto, felizmente eu nunca tive tendência para aumento de peso, portanto foi, do ponto de vista físico, eu até fiquei, uma das coisas que fiquei muito surpreendido quando comecei a nadar em 2009 foi o tão rápido que foi eu ficar a um nível relativamente próximo do anterior, porque nunca imaginei que isso fosse sequer possível. Uhum. Boa. E pronto, fazendo agora, voltando um pouco atrás, e já falei que tiveste uma grande prestação no Campeonato do Mundo deste ano, na Coreia do Sul, com 2 terceiros lugares e 2 quartos lugares, infelizmente. Não deu para fazer 4 terceiros lugares. Os terceiros lugares que foram nos 200 e nos 800 livres, e os quartos lugares nos 3 km e 400 livres. Os 400, correto. Diz-me um pouco como é que foi, sobretudo porque começaste com as águas abertas, pelo que sei, pelos 3 km, e começaste com o quarto lugar. Sentiste um pouco desmoralizado ou conseguiste virar bem a página? Pronto, eu quando comecei antes de começar a prova, nós começamos a conhecer os adversários, porque em quase todos os campeonatos, entre aspas, os adversários são sempre mais ou menos os mesmos. E havia 2 adversários, um dos quais que eu já sabia de antemão que iria ser muito complicado e eu lhe vencer, que é um nadador porto-riquenho. Uhum. E havia um nadador alemão que me ganhou durante muitos anos, mas que em 2017 perdeu comigo, portanto eu contava que, entre aspas, conseguisse ganhar, mas ele é uma pessoa que tem alguma queda para águas abertas. Então o que eu optei na prova, então, essas seriam em princípio as 2 pessoas que potencialmente me poderiam ganhar. E eu tentei na prova de águas abertas, eu normalmente quando nado nunca gosto de começar as provas rápido, portanto tentei ir nos pés do nadador alemão, mas ao fim de 300, 400 metros o ritmo era de tal maneira violento que eu deixei ficar um pouco para trás, até porque era a primeira prova e depois também tinha receio de começar a ficar muito cansado para as provas subsequentes. Pronto, eu depois segui a minha prova, infelizmente depois fiquei sozinho e depois reparei, eu pensei, estava convencido que ia em terceiro lugar e depois só cerca de metade da prova que eu verifiquei que de facto iam 3 à minha frente naquele grupo, não 2.
E depois eu comecei a reparar que a distância que faltava para o final, que era relativamente curta, e o avanço já era demasiadamente grande. Pronto, eu acabei por não me aproximar deles, porque também tinha um avanço relativamente grande pela pessoa que vinha atrás de mim, portanto acabei por gerir mais ou menos o quarto lugar, embora o quarto lugar é sempre aquele lugar que ninguém gosta de ficar, mas foi. Exatamente. Pronto, tendo isso, eu não fiquei demasiadamente cansado na prova. A prova de 800 foi passado 3 dias e até me senti bastante bem na prova. Pronto, as pessoas que nadam comigo em massa sabem que eu sou uma pessoa que sou relativamente, entre aspas, competitivo, não é? E normalmente nos Acho que todos últimos, nós somos. pronto, nos últimos 50 metros, só se eu não puder é que não ganho o adversário. Portanto, e o que acontece nas provas longas de Masters é que o alinhamento das séries, em vez de ser feito por idades, é feito por tempos. Ou seja, todos os que nadaram na minha série eram de idades diferentes, ou eram de grupos de idade diferentes do meu. Portanto, havia um colega alemão, aquele que eu falei há pouco, que tinha nadado na série anterior, que tinha feito 9,28, salvo erro, e eu tinha feito 9,29 em Lolé, portanto estava com algum receio que conseguisse lá chegar ou não, porque podia não ser fácil. Os outros dois concorrentes iam nadar na série a seguir a mim, que eram, portanto, o Pérez, que era porto-ricano, que foi o que ficou em terceiro lugar nas águas abertas, e era um brasileiro, Marcos Matiola, que foi um atleta que foi medalhado olímpico. Pronto, eu infelizmente fiz um final de prova espetacular, só que fiquei um segundo do alemão que tinha nadado na prova anterior. Assim, eu não sei se nadasse com ele se ganhava ou não, mas nunca sabe. Mas fica sempre aquilo no ar. O se. E depois os dois que nadaram posteriormente a mim, o brasileiro deu um berro descomunal e portanto acabou por perder comigo, e o porto-riquenho acabou por ganhar a prova. Portanto eu fiquei no terceiro lugar, que foi bastante bom. Nos 400 foi mais ou menos semelhante, só que em vez de ter ficado em terceiro, fiquei em quarto, porque portanto, o brasileiro deu um berro, entre aspas, menor do que nos 800. Na prova de 200, como nós fomos todos juntos, eu fiz mais ou menos o mesmo tempo nos primeiros 100 e nos segundos 100, o que não é muito comum, muito menos em 150 metros. E, aliás, eu nos últimos 50 metros fiz o mesmo tempo que fiz nos primeiros 50. E nos últimos 50 metros consegui passar dois adversários. E o primeiro, que fez um tempo muito bom, portanto era muito difícil lá chegar, eu ia a vê-lo, mas a pessoa que ficou em segundo, que me ganhou por uns décimos, ia numa outra ponta e eu não vi. Quer dizer, assim é aquela velha história se eu visse, mas o terceiro lugar já foi muito bom também. Tu que em Budapeste acho que tinhas ficado em segundo, não foi? Tinhas feito Em Budapeste fiquei segundo nos 3 km e nos 800 e fiquei em terceiro nos 400. Eu queria te perguntar isto, e falando no resumo deste Campeonato do Mundo, eu não sei que objetivos tinhas proposto fazer. Conseguiste, achas que foi um sucesso? Ficaste a sentir que ficaste um pouco aquém? Eu não sei, achas que foi um sucesso? Pronto, assim, nos campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, eu campeonatos da Europa só fui a uns ainda, campeonatos do mundo é que tenho ido sempre. Os campeonatos do mundo, os objetivos dependem sempre muito de se os nossos concorrentes principais vão participar ou não. Portanto, eu, infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente, porque eu gosto de ter competição, portanto, todos os meus rivais, entre aspas, disponíveis, marcaram presença. Pronto, depois de saber o alinhamento dos tempos de inscrição, embora os tempos de inscrição não são muito verificáveis, mas normalmente as pessoas põem o tempo que ou fizeram ou pensam fazer. Portanto, eu tinha 3 terceiros tempos e acabei por fazer 2. Portanto, foi mais ou menos o previsível. Eu talvez que estivesse a contar é fazer ligeiramente menos, porque eu fiz mais ou menos os mesmos tempos que tinha feito em Lolé, portanto melhorei ligeiramente aos 800 e piorei ligeiramente aos 200 e 400, portanto estava a contar fazer um bocadinho menos a cada prova, mas tal não foi possível. Pronto, a explicação que eu, entre aspas, poderia dar para isso é que
ao contar todos os outros anos de Master, que eu fazia cerca de 90% dos meus treinos em piscina de 50 metros, e eu este ano fiz cerca de 90% dos meus treinos em piscina de 25 e talvez tenha influenciado, não sei. Mas acabou por ser positivo. Eu por acaso estavas a falar de ter nadado os 800 metros 3 dias depois dos 3 km. E tu, pronto, sendo um nadador na casa dos 50 anos, eu gostava de saber se achas, eu não sei se te lembras como é que era a tua recuperação aos 23 anos, quando deixaste de nadar, mas se há uma grande diferença agora em termos de recuperação do teu corpo. Pronto, isso é um tema, pronto, é interessante, porque eu na altura, quando era novo, houve uma altura que foi no princípio dos anos 80, que é quando uma grande quantidade de atletas do fluvial desistiu, uns por idade, outros por terem entrado em faculdade, e na altura no campeonato de clubes não havia limite de provas. Portanto, eu cheguei a nadar em 2 dias 9 provas, e essas 9 provas foram mexer 50 metros, são todas as provas as piores que havia para nadar. Portanto, 200 crawl para cima, 200 e 400 estilos, 200 mariposa e tudo que havia, e mais as estafetas todas. Pronto, e obviamente que eu ficava cansado na altura, mas a minha capacidade de recuperação é muito grande. Pronto, a capacidade de recuperação até é fácil de explicar, porque eu, por exemplo, na época anterior, eu fazia 6 treinos por semana. Os treinos, eram os treinos que os miúdos normais do fluvial faziam, da competição, natação de competição. Portanto, os treinos eram sempre à volta dos 6 km, portanto, eu fazia treinos de fundo, treinava da parte da tarde e depois também treinava sábado de manhã. Portanto, eu sábado de manhã, quando ia treinar, até a dificuldade tinha em levantar os braços dentro da água, porque ainda estava cansado do dia anterior. E isso, obviamente, é uma das coisas que se nota mais. Não é, vá lá, o esforço durante a própria prova, mas é entre provas, torna-se complicado. Eu fiz esta pergunta porque eu reformei-me com 30 anos e eu senti uma grande diferença em recuperação em treinos aos 30 e aos 29 anos a comparar com 21, 22 anos. E então eu acho que Sim, a sim, sim. partir dos 30 então é de uma maneira exponencial que se Sim, sente sim, cada sim, vez sim, mais sim, e a sim, partir dos sim. 40, 50. Sim, sim, sim. José, e objetivos para esta época? Estás a pensar participar no Campeonato da Europa em Budapeste? Ou Pronto, que objetivos é que tens para esta pronto, época? como eu te digo, assim, o meu principal objetivo é sempre o mesmo. É, de ano para ano, tentar piorar o mínimo possível. Pronto, já estou numa fase que é. Sim, agora os recordes começam a ser mais Pronto, elevados em termos de tempo. Em é vez de ser assim, mais baixos. eu mesmo treinando o mesmo, eu estou um ano mais velho e as coisas vão, como se costuma dizer, pesando. Eu já este ano que terminou, eu pirei os meus tempos em piscina 50 todos, portanto pirei ligeiramente, portanto aos 800 pirei 6 segundos, aos 400 3 e aos 200 1,5, portanto mais ou menos a mesma proporção. Mas surpreendentemente em piscina 25, provavelmente porque eu fiz 90% dos treinos em piscina 25, melhorei e até inclusive nos 400, nos campeonatos nacionais de inverno, bati o meu recorde do ano passado, que era recorde europeu, portanto até eu fiquei surpreendido e ainda por cima bati por mais de 3 segundos, o que eu considero uma normalidade, mas fiquei muito surpreendido e na altura contente. Mas o meu objetivo principal este ano é piorar o mínimo possível. E Pronto, ir aos campeonatos da Europa e não é muito cedo para decidir. Por exemplo, eu este ano só decidi ir ao Campeonato do Mundo depois dos Nacionais de Inverno, porque a minha época desportiva este ano foi muito diferente das outras anteriores. Como eu faço relativamente poucas competições, tinha algum receio da minha performance. E se a minha performance fosse muito má, eu provavelmente não iria aos campeonatos do mundo, porque o investimento financeiro é brutal e pronto, estar a fazer um investimento brutal para ir fazer maus resultados é complicado. eu por acaso tenho aqui um nadador, eu estou a morar em Viena, e eu tenho um nadador que está a treinar comigo, estou a dar um nadador, e ele diz que quer ir nadar os 5 km no Campeonato da Europa. Portanto, se fores, pode ser que eu te veja lá também, porque eu Ok, vou acompanhá-lo. Era engraçado. ok. É assim, o facto de ser em Budapeste
tem uma coisa boa e tem uma coisa má. A coisa boa que é relativamente simples e de cá até Budapeste. O que é mais complicado é que é um sítio onde eu nadei há relativamente pouco tempo Uhum. e Mundial, exato. nós nos Masters juntamos o chamado útil ao agradável, que é para além de ir às Uhum. provas, aproveitamos e já que Exato. estamos a investir muito dinheiro, Sim, aproveitamos eu para falei, passear um falei com o pouco. Adriano sobre isso e estávamos a falar exatamente sobre esse aspecto dos Masters. Não é só a parte competitiva, é também a parte social Claro, e é importante. de conhecer um pouco. Pronto, o que eu fui, eu estou também a ponderar e talvez até ponderar mais do que ir ao Campeonato da Europa, que é convidar-me lá no, neste Campeonato do Mundo em Guangzhou para nadar no Campeonato de Massas dos Estados Unidos. Uhum, Pronto, que é em agosto, vou. Bom, também estou a ponderar, uhum, também só vou ir decidir mais tarde. uhum. Sim, e onde é que é, por acaso, o Campeonato do Mundo de Masters nos Estados Unidos? A Nacional de Massa nos Estados Unidos é acho que é na Virgínia, é Uhum, perto de Washington. Acho que é em ok. Richmond. Acho que é em Uhum. Richmond, sim. E tens alguma data prevista ou algum momento para acabar a tua carreira ou esperas nadar até o fim, até não conseguires mais? Pronto, essa pergunta é interessante porque, pronto, voltando um bocadinho atrás, Já até ponderaste nisso alguma vez? pronto, já ponderei até por um motivo relativamente recente. É assim, voltando um bocadinho atrás, um dos motivos que eu voltei a nadar foram vários. Portanto, o primeiro foi aquele que eu falei, que é a existência das pessoas e, de facto, aproveitar o tempo que eu estava à espera dos meus filhos, que eu tinha que levar, e tinha que esperar por eles, assim, esperava a treinar dentro da água, portanto, juntei o chamado outro agradável. Portanto, isto também coincidiu, essa época coincidiu com uma altura, em termos profissionais, muito estressante e pronto, isso ajudou-me bastante a poder, entre aspas, Mais descarregar os sereno. problemas Exatamente. laborais na água. Acho que é muito importante. Uhum. Pronto, eu no fim desta época, nos últimos 3 meses, tenho andado aqui com um problema no braço, que eu não sei exatamente o que é ao certo, mas provavelmente terá relacionado com a coluna. E pronto, estou a ser visto por um médico e fiz um exame hoje e só na próxima sexta-feira, aliás, da manhã 8 é que irei Saber o falar com o resultado. médico é para saber o que é. Pronto, se o médico me disser que a natação não me está a fazer bem, vou ter que, obviamente, pensar duas Parar. vezes Uhum. ou parar. Pronto, assim, neste momento não há nada que me leve a parar, assim, por vários motivos. Porque, pronto, em termos de dar suporte físico, de suporte físico, de presença aos meus filhos, é cada vez menor. Que assim, a minha filha mais velha tem 26 anos, já trabalha, o meu Uhum. filho do meio tem 23 anos, também já trabalha, apenas o mais novo vai entrar agora na faculdade, portanto Uhum. também já requer um acompanhamento muito menor. Para além disso, em termos profissionais, portanto, eu também neste momento, uma idade também já avança e a empresa onde qual eu trabalho, eu neste momento tenho mais o trabalho de supervisionar o trabalho dos outros, portanto tenho mais alguma flexibilidade Exato. de tempo para poder usar para outras atividades, nomeadamente a natação. Portanto, neste momento, o único motivo que me passa pela cabeça para deixar a natação é ter este problema físico que me pode Uhum. limitar. Tirando isso, neste momento não vejo motivo Boa. nenhum para me poder. Eu este ano, tanto como já falámos um bocadinho sobre isso aqui há uns tempos, que é a minha situação de atleta mudou drasticamente este ano e eu no início da época tinha muita dificuldade em achar que não ia conseguir chegar até o fim porque Uhum. pronto, fiz grande parte dos treinos sozinho e treinos Uhum. de fundo sozinho é complicado, Era isso que eu ia falar a seguir. apesar de ter tido a ajuda de dois outros atletas massa do fluvial, Uhum. pronto, eu nunca pensei que conseguisse superar o desafio que foi este ano. Uhum. Sim, e para quem não sabe, o José foi nadador do Fluvial durante 25 anos e pela primeira vez este ano saiu do clube e nadou como nadador individual. E eu queria saber um pouco o porquê dessa mudança, que é uma mudança um pouco radical, não é? Uma pessoa que está habituada a 25 anos a um clube, pela primeira vez ver-se numa situação em que não tem colegas de treino, não é? Não tem, se calhar, um treinador que possa dar apoio
e que motive, sobretudo para um desporto como é a natação, como é muito monótono e, vamos dizer, Correto. pesado psicologicamente. E eu gostava de saber o porquê dessa mudança. Pronto, a mudança é relativamente simples de explicar e obviamente eu como atleta tive que respeitar, pronto, obviamente que me custou muito por muitos motivos. Portanto, o motivo que foi dado foi que, pronto, voltando também um bocadinho atrás, eu desde que comecei a nadar em 2009 sempre treinei com a equipa principal do Fluvial. Eu treinava com pessoas que tinham menos 40 anos do que eu, à volta disso, portanto, mais novos que os meus filhos. Exato. E pronto, sempre nos demos bem, portanto acho que as pessoas gostavam também de treinar comigo e eu também tinha outro discernimento suficiente que se fosse uma pessoa que tivesse a empatar o circuito, eu próprio me afastava porque não gosto de estar a empatar ninguém. Pronto, tecnicamente foi decidido este ano que eu para poder treinar à hora que treinava, que era durante a parte da tarde, teria que cumprir no mínimo 8 treinos semanais. Ui. Pronto. Os 8 treinos semanais, obviamente que eu, quando me disseram isto, eu fiquei assim um bocadinho sem saber o que dizer, mas depois também, obviamente que sou um ser pensante e acabei por pensar, assim, pronto, 8 treinos semanais, eu vou ter que fazer no mínimo 3 treinos durante a parte da manhã. Pronto, obviamente que, como eu falei há pouco, os meus 2 filhos mais velhos já trabalham, não tem problema, mas eu, apesar disso, o outro meu filho, eu tenho que o ajudar a levar à escola, portanto, a logística é relativamente pequena, mas existe sempre alguma logística. Portanto, iria ter, como ele já desistiu a natação, iria ser um bocadinho complicado e eu conseguiria treinar durante a parte da manhã, porque eu, para além disso, trabalho e tornava a coisa mais complicada. Portanto, a juntar a isso, eu considero que 8 treinos semanais, e quando falamos de 8 treinos semanais, estamos a falar de treinos de 6 km e mais, para uma pessoa com a minha idade, eu comecei a considerar que provavelmente vai haver um dia que eu vou treinar e alguém vai me ter que ir buscar dentro da água para levar para um sítio qualquer. Pronto, achei que era inadequado. E como as pessoas se tornaram completamente inflexíveis, e eu, como sou uma pessoa que me considero cumpridora e seguidora de regras, pronto, que é assim que eu funciono, pronto, o que eu fiz foi tornar-me apenas sócio, passar de atleta para sócio do Fluvial, e felizmente que o Fluvial tem um plano de água invejável, acho que é dos melhores, se não o melhor em Portugal. E pronto, e comecei a treinar por minha conta na piscina de 25. Pronto, e depois, obviamente, que eu ao fim do ano acabei por ficar um bocadinho, entre aspas, mais triste ainda, porque se passaram outros pequenos pormenores, e depois também cheguei à conclusão que mais de 90% dos atletas de Fluvial não treinavam 8 treinos nem lá perto. E as pessoas continuaram a treinar. Portanto, eu fiquei com a ideia, posso estar errado, até ser muito injusto, que foi uma regra, entre aspas, criada para me chutar. Não sei se é verdade ou não, mas foi com a ideia que eu fiquei. Saber, eles não te deram nenhuma explicação pela qual terias de fazer os 8 treinos? Não, a explicação que me deram foi que era uma regra e eu disse, opá, é assim, eu essa regra não consigo cumprir, amigos como dantes, pá, não consigo, mas pronto, eu sempre pensei, até uma reunião de atletas e que estava lá, para além do responsável técnico, estava um responsável tanto do clube, e eu, pronto, até falei, como sou já sócio também do Fluvial há muito tempo, que esta reunião foi no início de setembro, que provavelmente em dezembro a esmagadora maioria dos nadadores já não estavam a cumprir e provavelmente não ia haver nadadores. Sim, para continuar e obviamente que os nadadores também são uma fonte de rendimento do próprio clube. Pronto, na altura deram uma resposta, eu não vou responder aqui, inadequada, e pronto, o assunto para mim morreu ali e eu aproveitei para me despedir de todos os colegas, apesar de os ir quase todos os dias, e pronto, e continuamos assim, e comecei a treinar sozinho. Pronto, fiquei bastante triste por vários motivos, porque uma das coisas que me dava mais prazer na natação era o período que eu estava com os companheiros dentro da água, que deve ser provavelmente o que também tu sentias quando eras nadador, e pronto, isso foi-me tirado, mas pronto, fiquei triste, mas sigamos para a frente. E quem é que faz agora os teus treinos? És tu ou recorres a alguém para fazer os teus treinos? Pronto, isto a nível de treinos fui eu que fiz os meus treinos esta época, eu apenas só no fim lá deste período, acho que foi em julho,
Houve uns dias que eram feriados e estava aqui, e uns dias que eu não pude ir aqui à piscina fluvial porque estava feriado e estava fechado. E depois falei com o Rodolfo Nunes, que é também nadador comigo no fluvial, é treinador do Já Espaço, e convidou-me para os dias que eu não pudesse nadar ao fluvial, que fosse treinar com eles. Portanto, eu fui treinar com eles 3 ou 4 vezes, já não me recordo muito bem. E de facto os treinos deles são muito diferentes do que aquilo que eu estava a fazer e que eu tinha feito antes, e pronto, até a partir daí eu comecei a adotar um pouco alguns dias do tipo de treinos que fiz com ele, que eram muito diferentes, e eu acho que acabou por me fazer a diferença, principalmente na prova de 200 metros, mais curto. Sim. Pronto, e acho que é uma... Estás a pensar em fazer, em voltar a nadar num clube, ou pensas em continuar individual? Porque é como eu disse, isto é um desporto um pouco monótono e o suporte de uma equipa, sobretudo nas pessoas masters, eu acho que é o mais importante, que é a vertente social também. E estou curioso em saber se pensas em voltar a representar um clube. Pronto, é assim, uma pergunta que tu ainda não me fizeste, mas que potencialmente irias-me fazer, é porque é que eu não treino com os massas de fluvial? Pronto, eu também não treino com os massas de fluvial por 2 motivos. Primeiro porque houve aqui há cerca de 2 ou 3 anos, já não me recordo, um pequeno desentendimento com o treinador master do fluvial, por causa de um assunto que não tem nada a ver comigo, nem com o fluvial, entre aspas, em si. E para além disso, eu como nado provas de fundo, não existe ninguém com uma qualidade, entre aspas, quando digo qualidade, é a qualidade de treino na parte dos masters. Portanto, os treinos masters do fluvial são treinos muito reduzidos para o tipo de provas que eu nado, e é normal, porque no fluvial, quer quem diz no fluvial, quer diz, e ainda bem que é assim, que existe uma percentagem de massas muito grande, que são pessoas que nunca foram nadadoras. Portanto, obviamente, que uma pessoa começa a nadar aos 40 ou aos 45, tem um estar na água completamente diferente e precisa fazer um esforço muito mais violento para conseguir andar a uma determinada velocidade. Portanto, isto é outro motivo que eu também não treinava com os massas do fluvial. Ou representar outro clube, para mim é complicado, porque por 2 aspectos. O primeiro é porque vou ter muita dificuldade em andar outro clube que não pelo fluvial, vai lá o motivo principal. O segundo motivo é que se eu nadasse por outro clube, teoricamente, embora isso não seja obrigatório, eu teria que treinar com esse clube, e do ponto de vista de transporte, de eu me deslocar para esse clube, podia ser mais ou menos... demorar-me mais tempo, porque eu trabalho também relativamente perto do fluvial, e pronto, do ponto de vista de facilidade de acesso, sem dúvida o fluvial seria sempre, ou as instalações de fluvial são sempre as preferidas para mim. O Leixões não tem a equipa Master? Ou, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, eles têm equipa Master? Pronto, o Porto tem equipa Master, e eles até quando houve este problema, várias pessoas que me convidaram. Pronto, mas isso voltamos novamente aos 2 motivos que há bocadinho falei, que é, pronto, nadar contra o fluvial, não nadar por fluvial é uma coisa, nadar por outro clube contra o fluvial, a mim é muito difícil. Emocional. É muito difícil, para não estar a dizer impossível. E depois, teoricamente, se eu fosse, por exemplo, nadador do Porto, eu teria que atravessar a cidade toda do Porto, embora isto não seja Lisboa, eu ia perder mais tempo de carro do que no treino. E depois também no Porto não há muitas pessoas, há tanto atletas de grande qualidade, mas são pessoas que nadam provas do teu estilo, mais 56 metros. Pronto, são provas que à partida exigem, em termos de tempo, menos tempo de treino do que um nadador de fundo. Okay. Portanto, os motivos são esses principais. É legítimo e admiro muito a tua lealdade para com o fluvial. Acho que não se vê muito, sobretudo nos dias de hoje e na natação, não se vê muito esse tipo de lealdade para com um clube. E eu acho que é muito importante e és um exemplo a seguir nesse aspecto. Obrigado. Vamos passar agora aqui à nossa série forte. Eu queria que mencionasses um treino muito difícil que tenhas feito enquanto master, não vou dizer enquanto nadador, mas enquanto master. E pronto, sabendo que treinaste com o fluvial, com a equipa de nadadores. Pronto, é assim, eu como nadei com a equipa...
eu quando andei, como eu treinei com a equipa, entre aspas, normal, fluvial de atletas de competição, pronto, fiz o que é que costumo, por exemplo, fazerem em todos os clubes na altura do fim do ano, que são as 100 de 100 ou 10 de 800, também cheguei a fazer. Pronto, estes são lá, aquelas tarefas mais. São as chamadas prendas de mudança de ano. Pronto, o que era normalmente frequente era fazer séries de 400. Portanto, eu lembro uma vez perfeitamente que isso eu até pronto, nadava com os nadadores de fluviais normais, mas houve um motivo qualquer que eu já não me recordo, que isto também já foi há uns anos. Eu estava, portanto, tinha ido treinar na piscina de mestre fluvial e os miúdos de fluvial tinham treinado muito mais cedo. Portanto, isto foi um sábado, salvo eu, e na altura por acaso estava lá a equipa do Rodolfo, portanto, na altura acho que era já não me lembro se era o Jaspaça ou o 4 Paciense. O Ribeiro ainda treinava com eles. Uhum. E depois eu perguntei ao Rodolfo se ele não se importava de eu nadar junto com os miúdos deles, e os miúdos estavam a fazer séries iriam fazer séries de 400, então os miúdos fizeram 8 de 400, e na altura o Ribeiro, que eu penso que sabes quem é, que ainda nadava, pronto, ainda nadava, exato, ainda nadava com eles, e depois perguntei, eles chegaram ao fim os miúdos, e depois eu perguntei ao Rodolfo se podia continuar com o Ribeiro, que fez mais 4, pronto, e obviamente que essas 12 foi a um ritmo relativamente elevado. Entre a natação pura e as águas abertas, porque fazes ambos, não é? Praticas ambos, qual é que preferes? Pronto, eu gosto das duas. Uma das coisas que eu não gosto muito em águas abertas é. Eu não gosto muito de água gelada. E pronto, eu pensei que agora aos fatos, mas aquilo não dá jeito nenhum de nadar com aquilo. É muito chato nadar com aquilo. Pronto, mas tirando E isso. depois também a parte do contacto, não é? Há muito Pronto, mais contacto. eu felizmente da parte do contacto até à data, também não fiz centenas de provas, mas já fiz, sei lá, umas 15, 20, nunca tive problemas a esse nível, não sei se é as pessoas com mais idade se respeitam mais, nunca tive problemas desses. Uma das dificuldades que eu tenho nas águas abertas é que por acaso não tive neste Mundial, mas em muitas das provas é a dificuldade em visualizar as boias, porque ao nível da água vê-se muito mal. Sim, Pronto, eu tirando também isso, tenho esse problema quando nado. pronto, tirando isso, nadar águas abertas eu gosto assim, eu gosto mais de nadar no mar do que em piscina. Por exemplo, eu, na semana passada eu estive de férias e o sítio onde eu estava, o hotel tinha piscina e eu nunca tomei banho na piscina, só tomava banho no mar. Também expor um destino de praia e fazeres piscina era um bocado. Pronto, é assim, ainda bem que faz essa pergunta, mas no hotel onde eu estava, mais de metade das pessoas usavam da piscina, por isso é que eu acho estranho. Mas pronto. Sim, mas eu por acaso, agora pensando nisso, eu acho que prefiro ir para uma piscina do que ir para a praia. Porque o facto de ter areia não me assiste muito. Acho que eu prefiro água salgada, mas prefiro estar deitado em algo que não seja areia. Ok. Não, a mim o que me chateia no mar, entre aspas, é. Pronto, eu moro aqui em Lessa da Palmeira, a 500 metros do mar. Pronto, aqui é muito bonito olhar para o mar, mas meter os pés lá dentro, ficar a ver as pernas, porque a água é insuportável, não é o frio. Se bem que eu agora no Algarve fiz uma travessia, fiz a de Ferragudo, e a água em certos pontos chegou a estar a 15 graus. E eu Pois, não tinha fato. Pá, custou imenso. claro. Mas a água no Algarve este ano teve muito frio, apesar de agora estar muito quente. Sim, sim. Durante o mês de agosto esteve horrível e pá, eu lembro-me de entrar na água e começar a nadar e nem conseguia respirar. Eu disse, que é isto? É horrível, é horrível. Eu detesto a água fria. Epá, eu, águas abertas, peço desculpa, mas nunca foi para mim. Não, também é É normal porque depois a técnica é completamente diferente Sim, também. sim, 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 sim. José, vamos aqui falar um pouco da natação master em Portugal, porque tivemos bons resultados. Tivemos, por exemplo, duas nadadoras, na Campeões do mundo. Susana Gomes e na Isabel Figueiredo, a ser campeões do mundo. E temos uma natação master que até tem bons resultados. E eu gostava de saber o porquê. Eu acho que há muitos nadadores masters em Portugal que continuam-se a dedicar muito bem à natação e isso depois tem os seus frutos. E eu gostava de saber o porquê, a tua opinião, de termos
nadadores de bom nível em Masters. E o que é que achas que poderia melhorar ainda mais na natação Master? Pronto, eu comecei a nadar na natação Master, como te disse há bocadinho, em 2009. Pronto, já na altura havia um número de atletas relativamente grande nos campeonatos nacionais, já não me recordo, era cerca de 200, que já era um número muito grande, e esse número aumentou exponencialmente. Nós neste momento estamos perto dos 800, 900 atletas nos campeonatos nacionais, o que é uma enormidade. Pronto, obviamente que existe uma percentagem de atletas masters, que são aqueles chamados atletas, que obviamente que são bem-vindos e ainda bem que eles existem, mas são atletas que não foram atletas quando eram novos, que têm algumas dificuldades, principalmente do ponto de vista técnico, mas obviamente que são bem-vindos. Depois existem dois grupos de, vá lá, atletas master mais evoluídos. Então, existem aqueles que são atletas masters que ou passaram de atletas de natação pura diretamente para master, como por exemplo foi o caso do Adriano Muniz, que foi mais ou menos uma passagem direta. Pronto, existem outras pessoas que fizeram intervalos relativamente pequenos, que eu suponho que foi o caso da Isabel Figueira, se não estou enganado. Pronto, e depois existem outras pessoas, que é o meu caso, que tive 23 anos sem fazer nada, ou nenhum, e pronto, e que se dedicaram. Existem um naipe de atletas com mais de 40 anos, cerca de uns 5, 6 de muito bom nível. Pronto, na casa dos 40 também temos outro grupo de 5, 6 também de muito bom nível, e dos mais novos, portanto, na casa dos 30, como o Adriano Muniz e outros atletas, por exemplo, do Porto, que eu estou-me a lembrar, também de muito bom nível. Acho que a natação Master está bem servida. Pronto, obviamente que o número de medalhas é muito grande, porque na natação de massa também há muitos escalões, portanto, isto acaba por ser... Para quem não sabe, é de 5 em 5 anos, não é? Pronto, o número de medalhas portanto, serão cerca de 10 escalões, o número de medalhas é 10 vezes mais do que a natação pura. Portanto, é natural que haja mais medalhas, porque também estamos a falar de muito mais competições. Mas pronto, eu penso que é importante... Eu posso falar um bocadinho pela minha experiência, até pela experiência que tive no fluvial, que é o facto de eu treinar com os miúdos e muitas vezes até ser eu a puxar por eles, e o facto de eles verem que eu tenho algum sucesso, eu achava que era, ou achava, não tenho a certeza que era considerado, porque eles próprios me disseram, um exemplo, e isso consegue motivar um pouco mais as pessoas para verificarem que de facto, se esforçarem, conseguem por vezes atingir os objetivos, e até muitas vezes atingirem objetivos que muitas vezes não os poderiam atingir. Portanto, penso que isso é muito importante, e acredito que isso também possa acontecer noutros clubes. Portanto, eu penso que o Adriano também fará o mesmo no Famalicão, e pronto, que existe uma ligação muito grande entre o Adriano e os atletas da natação de competição de Famalicão. Portanto, havendo essa ligação, e o atleta massa sendo um atleta de topo, lá, europeu ou mundial, eu penso que é mais um motivo que ajuda os miúdos da natação de competição a tentarem se esforçar mais, porque conseguem notar que vale a pena, porque ter bons exemplos é sempre positivo, porque as pessoas acham que vendo bons exemplos conseguem motivar-se para terem objetivos melhores. Bom, José, vamos passar aqui para a nossa série rápida, para acabar aqui o nosso episódio. Eu acho que sei que tu sabes, já falamos sobre isto. Quero que respondas a primeira coisa que te vier à cabeça, também para dar a conhecer o José Freitas sem ser o nadador, mas como pessoa também aqui com algumas... Ver o que é que gostas mais e fazer nos teus tempos livres. Estás pronto? Ok. Desporto favorito, que não a natação. Não, sem ser a natação. Pronto, eu sem ser a natação tenho alguns desportos favoritos. Por exemplo, eu gosto muito de ver sumo. Interessante. Gosto de ver rugby quando jogado por equipas de topo, e também gosto de ver provas de atletismo. O rugby estamos bem servidos, que vai começar para a semana o Mundial. Exatamente. Eu vou seguir e também gosto bastante de jogos de basquete, especialmente se forem jogos tipo da NBA ou jogos europeus também de muito bom nível.
E o sumo, como é que surgiu o interesse pelo sumo? Que é um desporto que não é muito comum, sobretudo na Europa, não é? Pronto, o sumo surgiu porque, assim, na altura, se bem que na altura que não havia televisão por cabo em Portugal, eu acho que tinha uma parabólica, havia um canal qualquer japonês que dava lutas de sumo e, apesar daquele ser um desporto aparentemente só com brutalidade, ou chamada bruta força e com pouca técnica, aquilo se for apreciado com cuidado, existe muito mais para além disso, e era um desporto que eu, portanto, acho interessante. Uhum. É interessante. Nunca tinha ouvido falar alguém, sobretudo em Portugal, alguém que goste de sumo. Melhor conselho que recebeste até hoje? Uh, Essa me fazer um bocadinho o melhor conselho que eu recebi até hoje, que é nada se obtém na vida de graça. Animal favorito? Macaco. Macaco Filme ou chimpanzé. favorito? Sexto sentido. Olha, boa. Por acaso, lembro-me de ver esse filme no cinema e era para maiores de 16, acho eu, na altura, e eu nem tinha 16 anos, por isso. Fui muito rebelde. Ah, carro favorito? Não sei se és uma pessoa que gosta muito, muito ligado a carros. Uh, assim, carro favorito é um bom carro. Uh, assim, carros favoritos, há aqueles carros favoritos que as pessoas à partida não podem ter, que seria o meu carro favorito ou de sonho, seria um Bentley. Pronto. Se pudesses ter vivido noutra altura, quando seria? Noutra altura, Uhum. Noutro século. daqui Ou a noutra 100 época. anos. Daqui a 100 No anos, futuro, ok. correto. País favorito que tenhas visitado? Singapura, Uma celebridade com quem gostasses de jantar? Michael Jordan, O hobby? Teu hobby favorito? natação. Não, tenho também alguns hobbies, a astronomia, por exemplo. Ou gosto também bastante de meteorologia. Série favorita? Suits, Atleta de natação favorito? Ryan Lochte, Superstição? não tenho, acho que não Não tenho tens. nenhuma. Que poder gostarias de ter? Andar com o tempo para trás. Boa. José, muito obrigado. Foi um prazer Tá, imenso ter-te obrigadíssimo. cá e conhecer-te um pouco melhor. Ok, Ah, espero te ver dentro de em breve e ali em tá Budapeste, bem, ok. que é ao pé de mim. E desejo-te a maior sorte do mundo e espero Tá, que a tua saúde esteja boa em termos do ombro. esperamos que Espero que sim. não seja uma razão pela qual desistas precocemente, porque a natação portuguesa precisa de exemplos como tu. Ok, obrigado. E, e muito boa sorte. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Tá, felicidades para ti também, obrigado. Adeus, obrigado. Adeus.